Você falando isso, eu que sou leiga do mundo, eu sou consumidora da música, eu sou apaixonada, mas, assim, do mundo da música eu entendo muito pouco. Sim. Você tá falando de várias funções que na nossa cabeça a gente vê o cantor lá cantando, parece que é ele que compôs, ele que produziu, ele só tem um empresário que organiza os shows e os eventos, e ok. É. E não é, por trás disso, para quem quer viver da música, quais são as funções? Por exemplo, na área do direito tem o advogado, tem o promotor, o procurador, o juiz, o diplomata, o, sei lá, defensor público, tem várias funções. Nessa área de composição, dos bastidores da música, música. digamos assim, quais são as funções, as principais funções? Eu sempre falo que o compositor é o primeiro. Porque sem a música não vem um produtor, não vem um arranjador, não vem um cara que toca, certo. nem o artista. Então, acho que nessa ordem a gente pensa sempre na composição, né? E aí o A arranjador é composição é a letra. a letra, fazer não a é música. melodia. Música e letra. Tá. Fazer a música pronta, entregar a música pronta. O arranjador faz o arranjo, o produtor faz. Qual a função do produtor? Tem produtor que arranja também. Ele pega lá, vamos lá, um EP com 6 músicas. Ele fala, eu vou dar 2 músicas que é pra esse. EP? EP é como se fosse o CD antigamente, né? EP é o que você hoje ouve hoje. demozinho. Não, o que você ouve nas mídias digitais. É o que tá lá no Spotify, no Deezer, é o que tá nas Entendi. plataformas. E aí você vai produzir um EP, um CD, ou um audiovisual, que é um DVD, como se chamava antigamente, 6 músicas. Você pode, o produtor tem a função de olhar de cima esse projeto, falar, peraí, eu vou colocar 2 músicas pro André, um exemplo, né? Pro produtor tal produzir, arranjar, pro arranjador tal arranjar, sabe? Você divide, para não ficar como que se meio que repetitivo os traços melódicos da hora do cara escrever o arranjo. Então, a função do produtor é direcionar os arranjadores. Então, vem o criador, o compositor que faz a música, o arranjador que compõe, digamos que veste essa música, vamos colocar de uma forma Com a bem... melodia? Uma forma bem Ou não? simples, pra galera entender. Já com melodia, com letra, Entendi. ele veste essa música e o produtor olha de cima. E aí tem a direção da voz, que é muito mais em função do produtor. Mas normalmente o artista já vem preparado, né? O que é fonograma? Fonograma é a música em si. Fonograma é a música, só que a música é como se ela estivesse lá no seu... Você recebe lá o demonstrativo do ECAD, né? Da sua associação, tá lá. O fonograma é a música, só que ela tá pautada ali, tá colocada no papel, Quem que digamos assim. classifica isso é o produtor, ou não? É o produtor e o ECAD e as associações. Elas não Entendi. falam música, elas falam fonograma. Mas fonograma e música é igual. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, se eu quiser compor e eu fizer uma letra e não souber se ela vai se encaixar num sertanejo, se ela vai se encaixar num funk. Eu sei que a linguagem é diferente entre os gêneros. Sim. O funk tem a sua própria, o rap tem a sua própria, mas assim, se eu quiser fazer um coringa que geralmente pode ser usado tanto pro samba quanto pro sertanejo, e quem que direciona isso é o produtor, não é o compositor. Eu digo que é o produtor, mas o compositor às vezes sugere. Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com vários produtores. Então, quando o cara fala, André, preciso de uma música pro Mumuzinho, tem que ser uma romântica, vai ter uma participação de algum artista assim. A gente pensa, né? Poxa, o Mumuzinho gosta de músicas nesse tema. O importante é o compositor, né? Nesse caso, Tabata, ele ter... Normalmente o compositor ele já tem assim uma vertente que ele gosta mais. Se ele gosta mais de sertanejo, legal. Agora, eu, por exemplo, adoro pagode, samba e pagode, mas eu adoro sertanejo, eu gosto de ouvir música, eu gosto de rock, eu gosto de ouvir. Então, quando eu vou para uma área, por exemplo, funk, que eu tô sendo bastante assim, começando a ser gravado agora, eu vou lá e faço um estudo. Então, é importante, quando fui pro funk lá, eu tenho o meu mentor lá, que é o MCZ. Então, ele vai me ajudando, ele me dá alguns direcionamentos, onde algumas linguagens cabem, outras... Ele fala assim, nada a ver isso aí. Mas quando eu acerto, ele fala, cara, é isso, André, que legal. Isso aí, vai ouvindo. Quando a gente vai compor, por exemplo, para tal artista lá, numa companhia, numa Condzilla, por exemplo, ele fala, vamos compor para tal artista. Então, já que a gente vai compor para ele, começa a ouvir a discografia dele. Então, eu faço um estudo. Isso é legal você fazer, para você pegar a linguagem, entende? Então, normalmente o compositor tem a vertente que ele mais gosta, mas quando ele quer ir para outras áreas, é muito importante ele ir com preparo. E você falando isso, realmente, o papel do mentor é uma peça-chave, né? Chave. Eu gosto de ter, eu procuro alguém para me amparar. E quem quiser entrar nesse mundo da composição é aquilo que você falou. Começa a paquerar produtores. Paquerar, gente, num bom sentido. Ninguém tá estimulando assédio aqui. Mas paquerar no bom sentido. De começar a abordar de uma forma saudável
e um produtor da área do gênero musical que a pessoa se identifica, é isso? Exato. Porque é engraçado, assim, porque volta a dizer, pra alguém de fora, eu amo o Jorge Mateus, amo as músicas deles, tudo, que eles gravam. E aí eu falava assim, nossa, mas como que os caras são casados, têm família e conseguem criar umas músicas de fossa? Porque a gente tem a impressão de que o artista ou o compositor cria conforme a vida dele, Sim, né? E tanto que a mídia apela muito pra esse sentido. Ai, fulana de tal lançou a música por causa do término com ciclano de tal. Sim. É assim? Acontece também o cara compor o que ele vive. Mas tudo tem um script, tudo é mercado, né? Para quem você falou de Jorge Mateus, são artistas de sucesso, de mercado. Então a gente olha o mercado. Tinha uma época que eu fiz algumas músicas que falavam. Tava uma época de chora, sabe? Chora, chora. Aí eu falei, vamos fazer uma chora também. Fizemos. Aí essa música foi interessante, que o grupo Sam Prazer gravou. O João Neto Frederico fez uma versão em sertanejo e as coleguinhas também gravaram. Nossa, Então, você vê, a gente não espera que isso aconteça. Os produtores, provável, o próprio artista gostou tanto da música e falou, olha, acho que cabe a gente fazer uma versão em sertanejo, enfim. O mercado era falar, vou dar um spoiler aqui pros compositores. Até hoje, o mercado naquela época era falar de chora, a gente fez chora, perdeu o meu amor, agora chora. Mas não é o homem cantando pra mulher. Quem canta nos shows, normalmente, é a mulher, né? Se você for analisar, olha o show de cima, assim, de fora, quem canta são as mulheres. Então, a gente pensou em fazer uma coisa de empoderamento, assim, olha, a mulher tá falando pro homem chora, perdeu sua, sabe? Perdeu sua vez. Sua vez agora chora, amém não devolveu, agora implora, passou a sua vez, pode chorar. E aí no mercado era isso, e aí foi dando certo. Algumas vezes a gente consegue acertar em cheio, outras não. Mas o que eu falo a jornada do compositor não é querer fazer o golaço sempre. Esteja na área. Por exemplo, teve EPs que o Pericão gravou músicas minhas que não aconteceu nada. Teve outras que andou, que fizeram sucesso, outras que ficaram ali como a gente chama de plano B, né? Que fica no lado B, é mais para quem curte muito a discografia do artista. E tá tudo bem, eu acho que você tem que estar na área. A bola tem que entrar, pelo menos assim, com uma frequência boa, entende? Entendo. Se vai ser um hit, se vai ser muito, não sei, mas